história de heróis com público mais adulto. Eu acho que não é nenhuma surpresa que de uns tempos pra cá, a galera tem curtido bastante algumas histórias de universo de heróis que tem uma faixa etária mais adulta, como por exemplo, Invincible e The Boys. Eu mesmo curto demais essas duas séries. E seguindo nessa pegada, teve um lançamento agora da reta final de outubro que me chamou bastante atenção. Dispatch, um jogo maravilhoso desenvolvido por ex-funcionários da Telltale Games. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse jogo, do que eu tô achando dele até agora, né, e do porquê que eu acho que você poderia dar uma chance. Dispatch é um jogo com lançamento de episódios semanais e te dá um sentimento muito forte de estar jogando uma série. Tanto que no início me lembrou muito Invincible, até por conta disso também. Então, da mesma forma como funciona uma série de streaming, você vai ver o episódio da semana, conversar com seu amigo sobre o que acharam e o que esperam dos próximos episódios. Já para adiantar, tá, você paga o valor total do jogo e só precisa aguardar os episódios seguintes. É legal comentar sobre isso aqui porque talvez alguém possa pensar que precisa pagar por novos episódios toda semana. Aqui no caso são 2 episódios toda quarta-feira e o jogo como um todo terá um total de 8 episódios. Essa semana inclusive, que tá saindo esse vídeo aqui, teremos os episódios 5 e 6. Olha, eu não vou adentrar muito na história porque eu não quero dar spoilers que possam comprometer a experiência de vocês. Mas, resumindo, como eu falei antes, a trama ela se passa no universo de heróis e aqui o nosso protagonista se chama Robert. Ele recebe uma proposta para coordenar uma equipe de vilões que foram colocados em um projeto para que possam agir como heróis. Esse projeto ele tem como intuito aproveitar o potencial de cada um deles e cabe a você designá-los para combater os crimes diários. Um dos pontos mais fortes do jogo tá presente aqui, porque os personagens aqui eles têm um carisma impressionante, cara, sério. Bastante personalidade, character design muito bem feito, no geral, assim, o visual do jogo possui uma animação muito bonita, e até o romance eu achei muito legal. Eu amo romance, é um ponto fraco meu aí, porque eu adoro histórias que exploram isso e de forma bem feita, né, e eu achei que fizeram muito bem aqui. As suas opções de interesse são muito boas, embora eu tenha preferido uma personagem específica, porque eu achei o arco de desenvolvimento dela e a aproximação com o Robert bem mais interessante. A outra é muito legal também, na verdade é uma personagem muito carismática, mas essa outra me chamou mais atenção. Eu não vou citar nomes, né, pra não dar spoiler, mas quem tá jogando já deve estar ligado de quem eu tô falando. Os 2 primeiros episódios, eles funcionam como uma introdução mesmo, eles vão te apresentar o dilema principal do protagonista e depois vão te apresentar o novo rumo que ele vai tomar, que conforme eu já citei, é coordenar essa equipe numa agência de heróis. É até interessante porque o arco inicial que foi apresentado no episódio 1, ele não foi fechado ainda, então fica um mistério no ar de quais reviravoltas a história pode tomar nos episódios restantes. No geral, os personagens são maravilhosos, a história é super interessante e te prende desde o começo, pelo menos comigo foi assim. E antes de falar da gameplay, eu só queria citar a trilha sonora aqui também, que é maravilhosa, velho. Tanto as que tocam nos créditos, como as que tocam ao decorrer do episódio. Elas possuem uma variedade muito boa e algumas me deram até uma vibe ali de anos 90. You look like you could use a drink. What makes you say that? Bom, já que a gente vai falar aqui da equipe que o Robert coordena, a gente pode entrar mais na parte da estrutura de gameplay, né? O seu expediente, ele gira em torno de avaliar e interpretar qual personagem possui as características mais compatíveis com a descrição do crime que está ocorrendo. E isso aqui é muito legal, tem uma vibe mais voltada para RPG, porque você tem os atributos desses personagens, como carisma, combate, mobilidade, vigor, intelecto, e você ganha pontos com base na experiência obtida nas missões. E aí com esses pontos, posteriormente, você pode usá-los para aumentar esses atributos de acordo com a sua visão para cada personagem. A parte de você interpretar a descrição do crime é muito legal também, porque algumas são mais de boa, tipo, vamos botar assim mais ou menos, um bandido roubou minha bolsa e tá fugindo, por favor, envie alguém que seja bem rápido. Então assim, é meio óbvio que você vai mandar alguém que tenha mais pontos em mobilidade, mas em alguns casos a descrição pode fazer pensar um pouco ali na dedução e decisão sobre quem enviar. E algumas missões, elas te dão a possibilidade de enviar mais de um personagem, o que acaba combando os atributos e é bem legal, mas tem que tomar cuidado, porque as missões aparecem às vezes uma atrás da outra, e pode ser que aquele personagem, com aquele atributo em específico, que seria muito importante para uma missão que acabou de abrir, agora, né, já vai ter sido designado para outra missão. E só para finalizar, você vai desbloqueando itens também que podem ser usados para recuperar mais rápido um personagem do descanso dele, ou recuperar alguém de um estado de ferido quando você fracassa numa missão, como por exemplo, desarmar uma bomba. Então eu achei muito legal como fizeram aqui e tive uma imersão muito grande, como se eu estivesse de fato ali trabalhando com aquele pessoal, ainda mais que fica uma vibe ali meio que de call de Discord, sabe, ou de Teams com a sua equipe, o que me lembrou até a dinâmica de comunicação virtual com a equipe de trabalho mesmo, o que por exemplo rola muito em alguns trabalhos de home office.
Bom, para finalizar, um ponto muito importante, né, porque o jogo obviamente não é vendido dessa forma, é sobre o sistema de escolhas do jogo, tá? Assim, se você já tá acostumado com os jogos da Telltale, você já deve imaginar mais ou menos como vai ser aqui. Você não vai ter um contato frequente, eu diria, tá, com decisões que mudam totalmente o seu destino, mas as escolhas elas estarão lá. Essas escolhas de maiores consequências são mais específicas e são estrategicamente colocadas em momentos chaves da narrativa. A única coisa que me incomoda um pouco, eu admito, é quando o destino de uma situação é praticamente idêntico independentemente da escolha que você toma. Eu vou criar um exemplo para vocês aqui agora de alguns momentos, tá, que eu presenciei, lembrando que são só exemplos, tá? Eu tô criando aqui esses cenários. Vamos supor que existam 3 personagens, o personagem A, o personagem B e a personagem C. Você é o personagem A e a personagem C, vamos supor que é o seu interesse amoroso no jogo. O personagem B começa a tretar contigo e ofende a personagem C. Cavalo. Nesse momento, você se vê num cenário de 2 escolhas, vamos lá. Partir para o combate com o cara ou simplesmente ignorá-lo. Agora vamos supor que você parta para a briga. O seu interesse amoroso fica decepcionado com você porque esperava uma atitude mais calma vindo de você. Ok, você então confere depois como ela reagiria caso você apenas tivesse ignorado o cara e fosse dar apoio a ela. Só que aí, olha que maluquice, ela fica frustrada porque você não a protegeu. Então perceba que a narrativa, ela cria um cenário meio que imutável, sabe? Um rumo que, inevitavelmente, vai levar a um desentendimento depois. E isso eu particularmente, assim, sendo bem sincero, eu não curto, porque dá uma impressão de que não fez muita diferença ter tomado alguma escolha. Já que, de qualquer forma, o clima fosse ficar ruim depois. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Tipo, conforme eu falei antes, eu não tirei isso da história não, tá? Pelo menos não foram em todos os momentos que eu percebi isso durante a narrativa, mas sim, tem uns pontos chaves da trama que são scriptados para você chegar em uma resolução que a história quer. Só que aquilo, em alguns momentos, como eu citei antes, o jogo vai te dar escolhas que nitidamente vão decidir o futuro da trama. Então, em resumo, o seu contato mais frequente durante a narrativa será com escolhas que estarão ali mais para te dar um diálogo, tá, e cutscenes diferentes, mas que normalmente estarão seguindo um fluxo pré-determinado. Mas fique atento, porque em momentos específicos vocês estarão diante de escolhas com consequências bem maiores que irão definir o futuro da sua gameplay. Bom, essa foi minha recomendação sobre Dispatch, é um jogo, conforme eu falei, eu tô gostando pra caramba, gostando muito, principalmente de acompanhar semanalmente. E caso alguém tenha se interessado, o jogo tá disponível para PC e PS5. Ele tá custando R$ 88,99 na Steam e R$ 90,90 na PSN. Se você curtiu o vídeo, considere deixar um like e se inscrever para continuar acompanhando o meu trabalho. Caso esteja jogando Dispatch, deixa aí nos comentários o que você tá achando, mas claro, sem spoilers. E eu pretendo em breve, inclusive falando de spoilers, né, trazer um vídeo com spoilers falando sobre o que eu tô achando da história e dos personagens, mas dessa vez, podendo me aprofundar mais sobre algumas escolhas e acontecimentos do enredo. Enfim, é isso pessoal, espero vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.